Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos no término do grande tríduo pascal. Hoje é sábado, mas na celebração que nós fazemos à noite, a grande vigília pascal, para nós cristãos já é domingo, já é o dia da ressurreição. No entanto, durante o dia se faz um grande silêncio. Nós passamos pela ceia do Senhor na quinta-feira, vivemos com Cristo a sua agonia, a sua paixão. Na sexta-feira, às 15h, nós contemplamos a sua morte. Depois, às 18h, nós nos lembramos do seu sepultamento. Nós revivemos tudo isso e agora, no sábado, fica um silêncio sepulcral. Nós sentimos com os apóstolos a ausência do Senhor. Mas o que é que está acontecendo? Será que não está acontecendo nada neste dia de silêncio? E eu digo aqui, antes de nós celebrarmos à noite, no sábado, a vigília pascal. Antes de nós celebrarmos a ressurreição, que já é domingo. Nós podemos compreender bem o que acontece após a morte do Senhor e antes da sua ressurreição, tomando o auxílio da tradição da igreja. E aqui eu quero tomar duas grandes referências, dois grandes instrumentos da tradição. Um é a liturgia das horas, especialmente a leitura que nós fazemos no ofício das leituras do Sábado Santo. Aqui eu estou com um breviário, que é de uma antiga homilia no grande Sábado Santo. E este ícone. Neste ícone do crucificado, neste ícone da crucificação, existe um detalhe que não pode passar sem que nós o percebamos. E que, se a gente não compreende o que ele significa, nos parece muito, muito estranho. Embaixo da cruz, e em muitos ícones, se você procurar aí o ícone da crucificação, você vai ver em muitos, há uma cabeça, um crânio, uma caveira. O que é isto? Isto vem de uma tradição, segundo a qual Adão teria sido enterrado, sepultado sob o Gólgota, sob o Calvário. E então, quando Cristo é crucificado, na sua morte de cruz, o sangue que jorra do seu lado e das suas chagas escorre da cruz. O chão se abre, se rompe, abre-se uma fenda na terra. E o sangue de Cristo, uma gota do sangue de Cristo, cai sobre Adão, sepultado na morte por causa do pecado. E o sangue de Cristo resgata Adão e com ele toda a humanidade. Esta é uma ilustração, uma figura que nos mostra, meus irmãos, exatamente o que Cristo fez. Nesta antiga homilia que nós vemos no ofício das leituras de hoje, se diz assim: o que é que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio, uma grande solidão. Mas Deus morreu na carne, mas despertou na mansão dos mortos. Nós rezamos no creio, que nós cremos que o Senhor desceu à mansão dos mortos. A mansão dos mortos era o lugar de espera, onde ficavam aqueles homens e mulheres justos da antiga aliança, que não podiam se salvar por si mesmos. As suas almas estavam à espera do Redentor, à espera de Cristo, para que pudessem ir para Deus, para que pudessem
desfrutar da vida eterna no céu, no paraíso celeste. Então Cristo vai antes de tudo à procura de Adão. Perceba, a morte de Cristo, assim como a nossa morte, foi a separação do seu corpo e da sua alma. O seu corpo estava no sepulcro, mas a sua alma humana e a sua divindade vão à mansão dos mortos. Ele vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. O bom pastor vai procurar a ovelha que se tinha perdido. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. O Senhor entrou onde estavam, levando nas mãos a arma da cruz vitoriosa. Então, Cristo diz a Adão: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus irmãos, a morte de Cristo foi a redenção de toda a humanidade, desde os nossos primeiros pais. Pelo pecado havia entrado a morte no mundo, mas Cristo vem para nos libertar do pecado. É isso que significa este sangue de Cristo que cai sobre a terra e chega a Adão debaixo da terra. Em Adão estão simbolizados aqui todos nós. Mas não é só isso. E aí nós chegamos ao centro desta reflexão. Durante muito tempo, eu sempre fui de igreja, assim, né? E, sobretudo na minha adolescência, eu ouvia e compreendia bastante isso, que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, Ele morreu para nos redimir, para nos libertar do pecado. Mas a ressurreição, eu não entendia muito bem qual era o efeito da ressurreição na nossa vida, porque eu ouvia dizer que Cristo ressuscitou para nos dar uma vida nova. E eu pensava, tá bom, mas Ele não morreu, já não nos redimiu do nosso pecado? Isso já não é a vida nova? Até que um dia, pela graça de Deus, através da igreja, eu pude compreender isso. Que nós vemos neste outro ícone aqui. O ícone da ressurreição, da anástasis. Aqui, Cristo não só derrama o seu sangue sobre Adão, mas Ele o resgata. Aqui neste ícone nós vemos Cristo tomando Adão e Eva, os tirando de seus túmulos, os tirando do sepulcro, os tirando da morte. E o movimento de Cristo, perceba que Cristo está em movimento aqui, mas este movimento não é para frente, para trás, ele não está como que andando, mas ele está em movimento de subida. Ele toma Adão e Eva de seus túmulos e os eleva à glória do céu. A ressurreição de Cristo significa que nós não fomos apenas redimidos, curados dos nossos pecados, mas nós fomos elevados à glória divina. E nós vemos como isso continua aqui, nesta leitura do ofício. Cristo continua dizendo para Adão: eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque eu não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti, somos um só, indivisível pessoa. E agora veja o que ele diz. Levanta-te daqui. Vamos embora daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O Senhor não veio simplesmente para restituir a velha condição do homem no paraíso terrestre, não. Quando o Senhor vem, como a gente canta no Precônio Pascal, inspirado em Santo Agostinho, ó feliz culpa de Adão, que nos fez merecer receber tão grande Salvador. Por causa disso, nós não fomos apenas restituídos à velha condição, livre do pecado original. Não, a graça de Deus é superabundante. E agora nós não somos apenas imagem e semelhança de Deus, mas nós recebemos o seu Espírito, o Espírito do ressuscitado,
e passamos a participar da própria vida de Deus, da natureza divina. A condição nova do homem é superior à condição antiga antes do pecado. Veja, constitui anjos que como servos te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Meus irmãos, este é um mistério tão extraordinário que fica difícil para a gente compreender. O Senhor nos faz participar de sua vida. Lá na 7ª leitura da Vigília Pascal de hoje, na profecia de Ezequiel, se diz assim: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. E aqui nós vemos a purificação dos nossos pecados, a nossa redenção, mas ele continua, ele diz: dar-vos-ei um coração novo. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Este coração novo não é o nosso coração curado somente, é o coração de Cristo. O Senhor nos dá a graça de participarmos de sua vida. São João da Cruz chega a dizer assim: a alma mais parece Deus que alma, e até mesmo é Deus por participação. A ressurreição de Cristo fez com que nós ressuscitássemos, não para a nossa própria vida, mas para a vida de Cristo. E nós recebemos isso quando nós fomos batizados. Porque pela sua morte e ressurreição, o Senhor conquistou essa graça para a humanidade. Mas nós precisamos receber esta graça efetivamente. Imagina só que você recebesse uma grande herança, que você tivesse um parente distante muito rico. E esse parente morresse e deixasse lá no testamento toda aquela fortuna a você. Pois bem, isso por si só não mudaria nada na sua vida. Seria preciso que alguém fizesse que o testamento chegasse a você. Seria preciso um oficial de justiça te comunicar isto para que você assinasse e recebesse aquela fortuna. O nosso batismo é como que este atestado que nós recebemos, pelo qual nós participamos verdadeiramente da morte e ressurreição de Cristo. Então, nós morremos para o pecado e ressurgimos para uma vida nova. O homem velho em nós morre e nós ressuscitamos e passamos a viver a vida do Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo. Então somos elevados à glória do céu. Quando nós passarmos desta vida, nós não somente contemplaremos a Deus, perceba, como quem assiste a alguma coisa, olha como é bonito, não. Mas nós entraremos no seio de Deus. Nós estaremos dentro da Santíssima Trindade, não somente a contemplando de fora, porque Cristo assumiu para sempre a nossa humanidade para que nós fôssemos assumidos em sua divindade. Nós que somos batizados, hoje somos chamados a viver já aqui na terra, mesmo que ainda não plenamente, esta realidade de filhos ressuscitados. Como isto? Vivendo como nos chama a nossa condição de batizados, deixando que o Espírito Santo nos renove constantemente, buscando algo chamado santidade. Sabe, a santidade não é só a gente deixar os nossos pecados. Isso é o primeiro passo lá da redenção. Mas a elevação significa, além de nós deixarmos os nossos pecados, vivermos a vida no Espírito, vivermos no amor, vivermos uma vida sacrificada para que ressuscitemos com o Senhor. Isto é viver a Páscoa. Meus irmãos, só nos resta louvar a Deus por graça tão grandiosa. Só nos resta nos entregarmos à cruz do Senhor e deixarmos que Ele nos tome pela mão, como tomou Adão e Eva de seus túmulos, e nos eleve. Nos faça
participar de sua glória. Por isso este é um dia de tanta alegria. Por isso, esta noite é a noite de alegria verdadeira. Porque não é alegria simplesmente de nós vermos o ressuscitado, mas é a alegria de também nós ressuscitarmos e participarmos da vida nova de Deus. Louve ao Senhor. Deixa que o Espírito Santo te dê essa alegria que é fruto dele. Obrigado, Senhor, por nos ressuscitar contigo. Obrigado por nos chamar à vida nova em ti. Nós aceitamos o teu chamado, Senhor. Nós permitimos que o Senhor pegue na nossa mão e nos retire da lama do pecado, porque o pecado, a morte não é o nosso lugar, Senhor, não é o meu lugar. Leva-nos para a tua vida. Conduze-nos, Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.